Introdução alimentar. Como garantir que a criança crie bons hábitos? Regina Célia Pereira. O relatório do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, ENANI, lançado em setembro, revela que 20,5% do cardápio das crianças de 6 meses a 2 anos é composto de alimentos classificados como ultraprocessados, ou seja, produtos que concentram grande quantidade de gordura, açúcar, sódio, entre outros ingredientes, incluindo aditivos químicos, biscoitos doces, farinhas instantâneas, chocolates, sorvetes e gelatinas aparecem entre os itens mais consumidos. De acordo com especialistas ouvidos pela agência Einstein, crianças não deveriam consumir esses produtos nessa fase, que é fundamental para a adoção de bons hábitos à mesa. Embora existam evidências de que o aprendizado do sabor se inicia dentro do útero, a introdução alimentar contribui para moldar o paladar e para a aceitação de um cardápio saudável a longo prazo. Leia mais. Veja as frutas que podem aumentar ou diminuir risco de diabetes em crianças. Adolescentes que tomam café da manhã regularmente são mais felizes, diz estudo. Dificuldade para amamentar. Entenda os desafios e como superar. Também chamada de alimentação complementar. Costuma começar aos 6 meses, quando o bebê consegue se sentar e o sistema digestório está mais maduro. Sucede a fase de aleitamento exclusivo. Mas ainda assim, o leite materno segue como o principal alimento ao longo do primeiro ano de vida, diz a pediatra Débora Ariela Kalman, do Hospital Israelita Albert Einstein. Como ofertar os alimentos? Se antigamente os bebês eram apresentados à papinha passada no liquidificador, hoje as diretrizes recomendam ofertar uma grande variedade de alimentos frescos e naturais. Entram em cena verduras, legumes, frutas, carnes, ovos, feijões e saem os sucos, além do leite materno, ou fórmula. Na impossibilidade da amamentação, a única bebida indicada nessa faixa etária é a água. O uso de ervas e especiarias para temperar as refeições é liberado. Mas o sal não é indicado antes dos 12 meses. O açúcar também deve ser evitado até pelo menos os 2 anos de idade. Também é importante cuidar do posicionamento do cadeirão para que o pequeno possa interagir com a família. Isso se houver a chance de alguma refeição coincidir com os demais integrantes. Deve-se considerar todo o contexto, hábitos culturais e sociais, até porque a alimentação envolve muitos elementos. Ressalta Kalman. A maneira como é oferecida a comida também varia. Mas existem algumas táticas mais comuns. Método tradicional. Nesse modelo, o bebê recebe o alimento na colher. Hortaliças, tubérculos, feijões e demais ingredientes costumam ser amassados antes, com um garfo, e oferecidos separadamente para que o pequeno tome contato com diferentes sabores e consistências. Recomendam-se carnes bem cozidas e desfiadas. Peixes e aves entram no rodízio junto da bovina. Vale atenção para os sinais de saciedade. Orienta a pediatra. Algumas crianças viram o rosto. Outras trancam a boca. A médica orienta que não se deve insistir com as colheradas ou apelar para o clássico aviãozinho se o bebê parece não querer mais. Outra orientação é evitar distrações, como o uso de telas e ambientes estressantes. Caso de praças de alimentação de shoppings. BLW. Uma estratégia cada vez mais difundida é o Baby Led Weaning, ou BLW. Numa tradução ao pé da letra, significa desmame guiado pelo bebê, embora não estimule a interrupção do aleitamento. Nesse método não se utilizam talheres. O pequeno usa as próprias mãos para levar a comida à boca. A manipulação dos alimentos melhora a habilidade motora e estimula a autonomia, diz a pediatra do Einstein. Por outro lado, não há consenso científico sobre o risco de deficiência de nutrientes. A nutricionista Kinsey Matzeller, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos,
tem estudado o método e apresentou resultados de uma pesquisa no Congresso da Sociedade Americana de Nutrição, realizado em junho passado. Observamos que os bebês que estavam seguindo o BLW consumiram quantidades semelhantes de calorias em comparação aos que seguiam no método tradicional. Relata Matzeller, em entrevista à agência Einstein. Participaram da pesquisa 70 crianças e o trabalho foi publicado em julho no periódico Current Developments in Nutrition. A pesquisadora e seu grupo seguem com os trabalhos para avaliar a adequação de vitaminas e sais minerais, além da preocupação com possíveis carências nutricionais. Há o medo de engasgo, que pode ser afastado com algumas medidas de segurança, a começar pela consistência, que deve ser macia. Vegetais crus e mais durinhos não são adequados. Tamanhos e cortes também requerem muita atenção. Sementes e caroços não podem passar despercebidos. Cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha, entre outras hortaliças, após cozidas, devem ser cortadas de modo que o bebê segure com uma ou as duas mãos. A forma de palito, da grossura de 2 dedos adultos, é um exemplo. Pede-se ainda muita cautela com itens de formato arredondado, como ovo de codorna, uva, tomate cereja, entre outros, que precisam ser fatiados. Pedaços pequenos são indicados para os maiorzinhos. Após os 9 meses, que tendem a apresentar domínio do movimento de pinça, que envolve o dedo indicador e o polegar. Sobre as carnes, a sugestão da nutricionista é oferecê-las cortadas em tiras, de maneira que o bebê consiga pegar. Almôndegas caseiras ou demais preparações com a versão moída são interessantes. Já os cubos devem ser evitados. O desenvolvimento e as habilidades cognitivas ditam as regras de segurança ao oferecer a comida. 15 Matzeller reforça a importância de oferecer diferentes texturas e formas de alimentos para encorajar hábitos alimentares saudáveis. Método participativo. Há ainda uma derivação do modelo tradicional que junta algumas características do BLW e é conhecido como método participativo. Nesse caso, talheres são permitidos. Também pode haver intervenções como desfiar a carne ou amassar o feijão. Orienta a pediatra, e o bebê é estimulado a interagir, manipulando os alimentos, sentindo texturas, numa estratégia que contribui para o desenvolvimento motor. Cada família deve optar pelo método que se encaixa ao contexto e à rotina da casa, conforme as características da criança e sempre com a orientação do pediatra que a acompanha. Crianças podem fazer dieta mediterrânea? Estudo aponta benefícios. Se antigamente os bebês eram apresentados a papinha passada no liquidificador, hoje as diretrizes recomendam ofertar uma grande variedade de alimentos frescos e naturais. Entram em cena verduras, legumes, frutas, carnes, ovos, feijões e saem os sucos, além do leite materno, ou fórmula. Na impossibilidade da amamentação, a única bebida indicada nessa faixa etária é a água. Nesse modelo, o bebê recebe o alimento na colher. Hortaliças, tubérculos, feijões de mais ingredientes costumam ser amassados antes, com um garfo, e oferecidos separadamente para que o pequeno tome contato com diferentes sabores e consistências. Recomendam-se carnes bem cozidas e desfiadas. Peixes e aves entram no rodízio junto da bovina. Uma estratégia cada vez mais difundida é o Baby Led Weaning, ou BLW, numa tradução ao pé da letra. Significa desmame guiado pelo bebê, embora não estimule a interrupção do aleitamento. Participaram da pesquisa 70 crianças e o trabalho foi publicado em julho no periódico Current Developments in Nutrition. A pesquisadora e seu grupo seguem com os trabalhos para avaliar a adequação de vitaminas e sais minerais, além da preocupação com possíveis carências nutricionais. Há o medo de engasgo, que pode ser afastado com algumas medidas de segurança, a começar pela consistência, que deve ser macia. Vegetais crus e mais durinhos não são adequados.
Tamanhos e cortes também requerem muita atenção. Sementes e caroços não podem passar despercebidos.